23 de janeiro, de acordo com o calendário da Igreja. O sacerdote mártir Clemente, bispo de Ancira. Clemente nasceu no ano de 258 d.C. na cidade de Ancira, de um pai pagão e uma mãe cristã. Sua mãe devota, Euprosínia, profetizou que seu filho iria morrer uma morte de mártir e partiu desse mundo quando Clemente tinha 12 anos de idade. Sua amiga Sofia levou Clemente para sua casa como seu próprio filho e o ajudou a ser criado com o espírito cristão. Clemente era tão famoso por sua vida virtuosa que ele foi eleito bispo de Ancira aos seus 20 anos. Em sua juventude, ele adquiriu a sabedoria de um adulto maduro, e com grande moderação ele disciplinou e conquistou seu corpo. Clemente se alimentava apenas de pão e vegetais, e não comia nada sangrento ou do abate. Durante o reino de Diocleciano, ele foi torturado de maneiras tão cruéis como ninguém desde o início do mundo. Ele passou 28 anos em dificuldades nas masmorras. 11 torturadores diferentes o atormentaram e torturaram. Uma vez, quando esbofetearam o rosto, cuspiram e quebraram seus dentes, ele clamou a Domitiano, seu torturador. Você me dá grandes honras, ó Domitiano, pois você não está torturando a mim. Porque até mesmo a boca de meu Senhor Jesus Cristo foi esbofeteada, e sua face atingida. E observe, eu, o indigno, agora me tornei digno disto. Quando Clemente foi trazido a Roma ante o imperador Diocleciano, o imperador colocou várias armas de um lado para torturas e do outro presentes, como medalhas, roupas e dinheiro. Tudo que o imperador poderia oferecer, e disse a Clemente para escolher. O mártir de Cristo olhou para os presentes do imperador com desgosto e escolheu os instrumentos de tortura. Clemente foi torturado de maneira que não se pode nem descrever. Parte a parte de sua carne foi removida de seu corpo até que seus ossos foram vistos. Enfim, ele foi decapitado por um soldado em Ancira quando, enquanto bispo, ele estava celebrando a divina liturgia, no ano de 312 d.C. Os milagres de São Clemente são inumeráveis. O Sexto Concílio Ecumênico, Constantinopla, 680 d.C. A primeira sessão foi arranjada em Constantinopla na primeira metade do ano de 681 d.C. e a segunda sessão na segunda metade do ano de 691 d.C. Este concílio condenou a heresia monotelita, que erroneamente ensinava que havia apenas uma vontade divina em Cristo e não uma vontade humana. Ao mesmo tempo, o concílio aprovou diversos cânones sobre a ordem e disciplina do clero. São Paulino Misericordioso. De início, Paulino era um senador romano, e depois, um bispo em Nola. Ele seguiu o exemplo de seu amigo Santo Ambrósio e recebeu o batismo. Seguindo seu batismo, Paulino foi para a Espanha e para as montanhas dos Pirineus, onde viveu uma vida de ceticismo. Mas como nenhuma lâmpada acesa pode ser escondida, da mesma maneira, São Paulino foi descoberto e eleito bispo de Nola. Ele foi um pastor bom e misericordioso. Ele morreu em paz no ano de 431 d.C. Suas relíquias estão na igreja de São Bartolomeu, em Roma. Hino de louvor. Ao verdadeiro Criador. Com a minha alma eu me prostro ante ti, ó infinito Criador. Quando eu falo seu nome, eu menosprezo a ti, e com cada pensamento meu eu menosprezo a ti com eles. O que a mente seria capaz de pensar ante um mar aberto de sua amplitude? O que pode a língua dizer quando eu devo permanecer calado? Ante suas incríveis montanhas e vales, ante sua imensurável altura e profundidade, ante seus lugares retos, encostas, penhascos e distância, e proximidade, ó Deus. Sim, até a tua proximidade. E ainda mais miraculosa, sua incrível humildade. Ó Senhor, como homem, se humilhou ao nosso nível, se rebaixando e se restringindo ao vale mortal, para que tu levantaste este vale aos firmamentos celestes. E a criação desgastada para a tornar nova. De todas as suas características, sua humildade, para meus pensamentos, tu sela meus lábios. O que posso eu pensar, o que posso eu dizer sobre a fome e sede do Deus crucificado? O que posso eu dizer, o mais rico, que, por minha causa, se tornou o mais pobre? Que a língua se emudeça, que as lágrimas falem. Salva, por tua misericórdia, aquilo que o seu pensamento criou. Reflexão. Compaixão sempre foi a característica de um verdadeiro pastor do rebanho de Cristo. São João Crisóstomo, em suas gloriosas homilias, não enfatizou ou sublinhou nada mais fortemente que compaixão. São João Misericordioso, patriarca de Alexandria, chorava todos os dias que a oportunidade não era dada a ele de mostrar compaixão com alguém. São Paulino mereceu ser chamado de misericordioso, pois em verdade ele tinha compaixão no sentido cristão completo da palavra. Uma vez, quando os vândalos saquearam a Nola, eles capturaram muitos homens para a escravidão. Certa viúva, cujo único filho, o príncipe vândalo Rig, tinha tomado em escravidão,
veio ao seu bispo e, chorando, pediu por dinheiro para pagar o resgate do seu filho. Não possuindo nada, bispo Paulino se vestiu em roupas de homem simples e pediu para a viúva levá-lo ante o príncipe em troca de seu filho. O príncipe libertou o filho da viúva e tomou Paulino com ele para a África, onde Paulino serviu como jardineiro do príncipe até que, por provisão divina, ele foi libertado e retornou a Nola com os outros escravos. Contemplação. Contemple ao Senhor Jesus como curador. 1. Como curador das enfermidades do corpo. 2. Como um exorcista de espíritos imundos dos insanos. 3. Como um curador do espírito e mente humanas pela luz do ensinamento divino. 4. Como meu próprio curador de todas as dores e malhas. Homilia. Sobre o estado angélico dos santos. Mas os que foram havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. São Lucas 20, 35, 36. Assim fala aquele que sabe, aquele que viu e aquele que não pode ser enganado. Irmãos, que dúvida mais podemos ter? Esse testemunho é mais claro que o meio-dia do verão, mais duro que diamantes e mais precioso que todas as riquezas deste mundo. E este é o testemunho. Aqueles que são considerados dignos daquele mundo e ressurreição já não podem mais morrer, mas são imortais como os anjos de Deus. Como são os anjos? Aqueles mesmos anjos que apareceram nos tempos de Abraão e ajudaram aos homens são os mesmos anjos que, hoje, aparecem e ajudam os homens. Eles não estão mortos, mas vivem. Eles não envelhecem, mas são jovens. Eles são os mesmos anjos que viram Adão no paraíso e que vão ver a ressurreição final e o julgamento e o reino dos santos. Os justos são como os anjos, os apóstolos, profetas, santos e mártires, vivem ainda hoje e irão viver para sempre, pois não podem mais morrer. Centenas de milhares de anos irão passar, mas eles não podem morrer nem envelhecer, pois são iguais aos anjos. Os justos serão coroados com a imortalidade, que o Senhor testificou para nós nas palavras acima e nos mostrou por sua própria ressurreição e provou por seus santos glorificados. Ó irmãos, que nós acordemos e trabalhemos para nos tornarmos dignos de chegar a este mundo abençoado. Ó Senhor imortal e ressurreto, ajuda-nos a tornarmos dignos do teu reino imortal, no qual tu reina com os teus anjos e teus santos pelos séculos dos séculos. A ti a glória e graças. Amém.